Pronto, então eu quero demonstrar para vocês aqui a relação entre as duas constantes de equilíbrio que a gente tem, que a gente utiliza, né? Que é em termos de pressão parcial, que eu vou chamar de Kp aqui, né? Para a minha equação genérica vai ser o quê? O produto, né? Entre os meus, a multiplicação dos meus produtos, P de C sobre C, P de D sobre D, P de A sobre Azinho, P de B sobre Bzinho, tá certo? Então, eu vou chegar à minha equação da constante, a minha relação de Kp com Kc, a partir da minha equação das pressões parciais. Então, como é que eu faço isso? Eu estou utilizando a equação de estado dos gases ideais. Então, a gente está considerando o meu sistema ideal, né? Então, PV é igual a nRT, certo? Então, a minha pressão parcial, ela nada mais é do que, vou isolar ela aqui, vai ficar nRT sobre V. P é igual a nRT sobre V. Observe que NV a gente já conhece, desde lá do ensino médio, do primeiro período do curso, que isso daqui é a concentração molar, não é? É o mol litro a menos 1, não é? Número de mols sobre o meu volume em litros. Então, aqui eu tenho P igual a NV sobre RT é igual a concentração molar, tá certo? RT. P é igual a concentração molar RT. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir os meus P's pela minha concentração, tá certo? Então, eu vou utilizar aqui, dizer que Kp vai ser igual a concentração de C, tá certo? Ok? Elevado a Czinho, RT elevado a Czinho também, porque tudo tá igual, né? Então, tanto faz eu elevar tudo ao a C, né? O meu coeficiente estequiométrico, porque ele vai estar com os dois aqui. Vezes, eu coloco aqui um parênteses para dizer que é com tudo, vezes, colocar um vezinho aqui, concentração de D elevado a Dzinho, RT elevado a Dzinho também, né? Então, é uma aritmética grande aqui. Então, concentração de A elevado a Zinho, RT elevado a Zinho também, vezes concentração de B elevado a Bzinho, RT elevado a Bzinho também. Certo? Então, nós temos aqui essa aritmética, e o que a gente vai fazer é separar esses termos aqui. Como vocês já observaram, né, aqui eu já tenho a minha constante de equilíbrio em termos de concentração. Ó. Eu tenho as minhas concentrações aqui, não é isso? Então, eu vou isolar. Então, vou fazer aqui novamente essa aritmética grande aqui, C elevado a Czinho, D elevado a Dzinho, concentração de A elevado a Azinho, concentração de B elevado a Bzinho, vezes os meus RTs. Aí vou ter RT com força aqui, RT elevado a C, RT elevado a D, RT elevado a Azinho, RT elevado a Bzinho, tá certo? Então, isso daqui eu já posso substituir por K. Me resta isso daqui. Isso daqui é uma divisão de fração, né, com que eu tenho o mesmo expoente. Então, isso daqui eu posso simplificar da seguinte forma. Eu vou ficar com RT, C mais D, né? Aqui eu vou ter RT, Azinho mais Bzinho, certo? E isso daqui eu também posso simplificar. Essa divisão aqui, RT dividido por RT, vai ficar igual ao seguinte. Vai ficar RT, certo? Elevado a C mais D menos A mais B. Olha que interessante, ó.
C mais D menos A mais B, isso é o que a gente já viu, é a minha variação de número de mols. Não é o meu coeficiente estequiométrico, esse Czinho, Dzinho, Azinho, Bzinho. Então, isso daqui nada mais é do que a minha variação do número de mols. Então, logo eu posso escrever ó, que Kp vai ser igual a Kc vezes, né, RT, vou colocar aqui o parêntese, variação do número de mols. Tá certo? Então, eu posso escrever dessa forma aqui. Isso significa o quê? Que eu posso descobrir a concentração, a constante de equilíbrio, no caso, em termos de pressão parcial, a partir da minha constante de equilíbrio em termos de concentração molar e vice-versa, tá certo? Então, isso também é um artifício muito interessante para mim. Porque, por exemplo, voltando aqui ao meu exemplo, que é uma continuação do anterior, calcule a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial para a seguinte reação. Então, essa reaçãozinha aqui, a gente já trabalhou, não é? Então, a gente já acabou de calcular o valor de Kc no exemplo anterior. Então, Kp vai ser igual a Kc, certo? RT, variação do número de mols. Então, aqui, esses meus valores são constantes. Esse aqui a gente já calculou no nosso slide anterior. E a gente vai encontrar Kp. Então, vamos primeiro colocar aqui o nosso valor de Kc. Certo? Então, a gente calculou Kc aqui. Então, Kc foi 308,2. 387,2, perdão. 387,2 vezes o que eu tenho aqui. Eu tenho o meu R, não é? Então, vai ser o meu 8,31, certo? Vezes o meu, a minha temperatura que vai ser os 25 graus Celsius, ou seja, 298,15 Kelvin, certo? Elevado à minha variação. Então, observe que a minha equação ela está balanceada, ela é extremamente importante, né? Então, aqui a gente vai colocar o quê? Os números de mols final menos inicial. Então, vai ser o que aqui? 6 mais 4, não é isso? Menos inicial 4 mais 5, certo? Então, fazendo essa continha aqui toda, a gente encontra o meu valor da constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Olha, então a gente voltando lá à nossa ideia inicial, né? A gente escreveu a constante de equilíbrio, ΔG padrão de reação, é igual a menos RT ln de K, né? Então essa aqui é a nossa equação principal que relaciona ao meu K, a minha constante de equilíbrio e a minha variação de entropia. Esse K aqui, a minha constante de equilíbrio, ela pode ser calculada em termos de atividade química, não é? Na verdade, o correto seria a atividade química. Então, eu posso escrever esse K aqui da seguinte forma, né? Para a minha equação genéricazinha. Azinho é um A minúsculo, mas sendo escrito grande. De C, Czinho, A, D, Dzinho, sobre A de B, Azinho aqui, Azinho aqui, A, B e B, tá certo? Então, eu posso escrever dessa forma, que é a forma mais correta. Então, a minha ΔG padrão de reação vai ficar igual a menos RT
ln dessa minha razão aqui, certo? Então, a atividade, ela é uma condição semelhante às pressões parciais que nós tínhamos, porque a atividade química, né, ela relaciona, né, a atividade ela é igual a gama, certo? Que é o potencial, o coeficiente de atividade, perdão, vezes a concentração, tá certo? Essa atividade química aqui, ela vai ser proporcional à minha concentração por quantidade de matéria que nós utilizamos, vezes esse coeficiente aqui, tá certo? Esse coeficiente para soluções ideais, que a gente chama, igual aos nossos gases ideais, ou seja, entenda por ideal uma solução onde os solutos, certo, estão numa concentração tão baixa que eles não interagem uns com os outros. Então, nessas condições, que vai ser em torno de concentrações menores do que 10 a terceira mol litro a menos 1, então nós dizemos que a nossa atividade vai ser igual à nossa concentração. E isso, em várias partes da química, é muito útil, porque muitas medidas que nós fazemos, elas são a baixas concentrações, certo? Então, muitas medidas instrumentais nós fazemos, aqui eu tenho menos aqui, perdão. Muitas medidas instrumentais que nós fazemos, elas são medidas em soluções diluídas. Então, existem várias outras leis químicas e físicas que elas só vão funcionar em sistemas nessas condições, em situações ideais, tá certo? Que são diluídos. Nas nossas atividades práticas do dia a dia, nós ignoramos essa diferença da concentração com a atividade, porque vai gerar um erro pequeno, tá certo? Então, gera um erro pequeno e esse erro ele se torna desprezível para nós. Então, outra coisa que é importante, né, que vocês devem ver mais à frente, que não é tão simples de explicar. Existem várias maneiras de você lidar com isso, né? A gente, como aqui no meu curso de Físico-Química, o curso de Química Geral, então tem muitas deduções que a gente não pode fazer, porque a gente não, vocês não viram a física ainda para isso, né? A física, no caso, o cálculo, né? As derivadas parciais. Então, muita coisa a gente aproxima aqui, mas a ideia continua a mesma. O potencial químico, ele tem uma ideia muito importante para a gente, e essa ideia vai ficar muito visível lá na eletroquímica, quando a gente está utilizando a equação de Nernst, por exemplo, certo? Porque o potencial químico, ele é o fluxo de massa de de uma região para outra. Por isso que ele chama de potencial, né? Potencial, a gente conhece lá da física, do ensino médio, que é a energia armazenada em um sistema, tá certo? Então, é a energia que aquele sistema potencialmente pode utilizar, né? E ele pode variar pela posição daquele meu sistema ou pelo estado que aquele meu sistema ele se encontra, né? Então, numa barragem, eu tenho uma água represada ali e ela tem uma energia potencial alta. Então, aquela energia potencial, se aquela barragem romper, por exemplo, aquela energia potencial vai se tornar toda em energia cinética, não é? Então, vai ter uma grande liberação de energia, tá certo? Na forma agora de energia cinética. Então, isso é interessante para que a gente comece a entender. Então, o potencial químico, eu apresentei a vocês aqui dessa maneira
bem trivial, mas mais tarde, não é, quando vocês tiverem curiosidade, eu vou deixar até uns links na nossa sala de aula para vocês verem as aulas de outros professores. Se vocês tiverem curiosidade e mais à frente no curso, é interessante que vocês observem com mais calma, né, e atenção o significado realmente desse potencial químico, tá certo? Então, o potencial químico ele pode ser escrito da maneira que a gente escreveu, né, como sendo a energia livre de Gibbs molar, tá certo? A energia livre de Gibbs molar, que é igual à energia de Gibbs sobre o número de mols, mas também pode ser escrito de outras maneiras. Dentre elas, que a gente mais usa é o trabalho de não expansão do potencial padrão, lá na equaçãozinha de Nernst, que a gente utiliza a força eletromotriz, tá certo? Então, uma implicação interessante é a grandeza do meu valor de K, né? Então, a grandeza da minha constante de equilíbrio K, ela é muito importante para a gente, porque ela permite que a gente faça predições, tá certo? Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma reaçãozinha aqui bem básica. Eu tenho íons prata reagindo com íons cloreto, tá certo? Então, íons prata reagindo com íons cloreto, isso aqui é uma reação que ela tem uma constante de formação muito alta, então ele vai formar o cloreto de prata sólido, tá certo? Então, o cloreto de prata sólido, por sua vez, em solução, certo? Ele vai conseguir se dissociar, tá certo? Então, ele se dissocia formando os íons prata mais aquoso e os íons Cl- aquoso. E isso entra em equilíbrio com ele. Então, essa daqui é a minha equação de equilíbrio para esse meu sal, né? Esse meu sal sólido aqui. Então, essa minha constante de equilíbrio, eu escrevo ela como produto de solubilidade, KPS, que é a mesma coisa das outras constantes de equilíbrio. Ela é a razão dos produtos sobre os reagentes. Sendo que, no caso aqui, o meu reagente, ele não entra na equação da constante de equilíbrio, porque ele é um sólido, né? Então, a gente diz que a atividade dele, aquele azinho lá atrás, que a gente falou, ele é igual a 1, tanto para sólidos quanto para líquidos, tá certo? Então, sólidos e líquidos, que a gente chama de líquidos puros, né? A atividade dele a gente considera igual a 1. Então, a gente considera igual a 1 para que ela não influencie na nossa equação do produto aqui, né? A nossa equação do equilíbrio, tá certo? Por quê? Porque, de fato, esses sólidos, eles não reagem, certo? Então, a atividade química, ela nada mais é do que a disponibilidade das minhas substâncias em reagirem, tá certo? Então, se eu tenho um sólido que tem um valor de produto de solubilidade muito baixo, o cloreto de prata, o produto de solubilidade dele é 1,8 vezes 10 a menos 10, certo? Então, o KPS dele é 1,8 vezes 10 a menos 10. Então, ele é um valor de K, né, muito baixo. Então, o que significa um valor de K muito baixo, muito menor do que 1? Significa que a minha reação inversa, certo? Ou seja, a minha reação que resulta no meu reagente, ela é favorecida,
tá certo? Isso de maneira bem simples, significa dizer que aquela minha substância, ela não quer formar os meus produtos para aquele meu sistema, tá certo? Mas ele forma em uma pequena proporção. Por exemplo, a principal constante de equilíbrio que nós utilizamos durante toda a nossa vida acadêmica e profissional é a constante de equilíbrio da água, da autoprotólise da água, né? A água, ela gera naturalmente íons, H+, e íons OH-, certo? Ela se ioniza por si só, mas ela se ioniza em uma quantidade muito pequena, tá certo? Também a constante de equilíbrio aqui da água, vocês já conhecem, né? Vai ser concentração de H+, concentração de OH-. E esse valor aqui é na ordem de 1 vezes 10 a menos 14, certo? A temperatura constante, né? Todas as equações, todos os valores tabelados de constante de equilíbrio, eles mantêm a temperatura constante, tá certo? Se eu mudar a temperatura, eu mudo o meu valor da minha constante. Então, esse 1 vezes 10 a menos 14 aqui é a constante de equilíbrio da água. Significa que a concentração que eu tenho desses íons em água é da ordem de 1 vezes 10 a menos 7 mol litro a menos 1, para cada um deles, né? Então, isso daqui no meu equilíbrio, que é o equilíbrio da água lá, que a gente vê no pH, né? Que o pH igual a 7, a gente vai falar mais sobre isso, é neutro. Ou seja, por que é pH neutro? Porque eu só estou considerando o H+ e o OH- proveniente da minha água. Várias coisas que eu coloco na minha água, ela vai influenciar essas concentrações de H+ e OH-. Aí é por isso que veio o conceito de acidez e basicidade, tá certo? Então, substâncias que têm um caráter ácido, eles diminuem o pH da água, ou seja, aumentam a concentração de íons H+, e substâncias que têm um caráter básico, elas aumentam a concentração de íons OH-, ou seja, aumentam o pH da minha água. E por que esse é a principal constante de equilíbrio da gente? Porque a maioria das reações químicas que nós trabalhamos no laboratório são todas em sistemas aquosos. Então, se o sistema é aquoso, a concentração desses íons aqui vai influenciar muitas reações, tá certo? Então, ele vai influenciar reações de complexação, reações de óxido-redução, de transferência de carga, né? Então, reações de precipitação, ele vai disponibilizar ou não aqui outros reagentes, outras substâncias venham a reagir, tá certo? Então, por isso que é muito importante controlar o pH da água, porque um pH muito ácido, ele vai permitir que outras reações aconteçam, não é? Então, a concentração maior de H+, ele vai querer se estabilizar, então ele vai roubar as cargas de qualquer coisa. Então, por exemplo, um ácido forte, ele vai destruir a matéria orgânica, não é? Ele vai queimar, como a gente chama no popular, porque ele vai destruir aquele material para se estabilizar. Ele vai roubar os elétrons daquele material. Da mesma forma que o excesso de hidroxílias também faz. Uma base forte, né? Muita gente utiliza para desentupir ralo, pia, a soda cáustica, não é? Que é barato de se obter, que é o hidróxido de sódio. Então, o hidróxido de sódio, ele, quando ele se dissolve, né, ele libera muita energia, né, é bastante exotérmico, né, libera muito calor. Então, ele libera energia na forma de calor e permite, através da liberação do íon hidroxila em grande quantidade, que a matéria orgânica seja destruída. Ele vai roubar as cargas dos compostos orgânicos, tá certo? E isso vai fazer com que aquela minha matéria orgânica, ela seja degradada, né? Ela vai ser destruída
certo? Então, por isso que é utilizado a soda cáustica, assim também como o ácido muriático, não é? Que é o ácido clorídrico, certo? Então, essa é a ideia. Então, a grandeza do K, da constante de equilíbrio, ela vai ser um indicativo muito forte se aquela minha reação ela vai ou não ocorrer, tá certo? Então, como eu sempre falo, o hidróxido de alumínio, né? A constante de equilíbrio dele é em torno de 1 vezes 10 a menos 33. Então, é baixíssimo. Então, a solubilidade do hidróxido de alumínio, ela é extremamente pequena. É por isso que o hidróxido de alumínio, ela é utilizado, né, os sulfatos, para gerar o hidróxido. Ele é utilizado nas estações de tratamento de água para fazer processos de precipitação. Então, ele precipita porque ele se liga na matéria orgânica, né, nos compostos que estão suspensos na água e coagula aquelas substâncias. Então, ele coagula uma grande carga de matéria orgânica e aquele material que ele forma, ele é muito pouco solúvel. Então, eu consigo liberar aquele meu material da água, certo? Então, eu consigo limpar a minha água através do sulfato de alumínio, né, que vai formar o hidróxido de alumínio pouquíssimo solúvel, tá certo? Então, outra implicação da constante de equilíbrio vai ser os potenciais químicos. Então, os potenciais de redução que a gente vai ver também, eles são potenciais que a gente vai ver se uma substância ela vai reduzir ou vai oxidar de acordo com o seu potencial de redução. Então, quanto maior o potencial de redução em comparação a uma outra espécie, aquela espécie vai se reduzir, vai receber elétrons mais rapidamente, tá certo? Então, tudo isso tem implicação. Todas essas implicações, elas são do equilíbrio químico, ok? Porque senão a gente não teria parâmetro nenhum. Então, como é que eu avalio, por exemplo, que o cloreto de prata ele é muito insolúvel, certo? Então, uma das maneiras de avaliar é através do meu produto de solubilidade, a minha constante de equilíbrio daquele sólido, da mesma maneira do hidróxido de alumínio e da mesma maneira de centenas de outros, tá certo? Então, a gente consegue calcular a constante de equilíbrio a partir da variação da energia livre de Gibbs de reação.